Esse Não é... é. Não. Calma aí, 2, 3, 16. Ah, não podia ter um cara melhor pra viajar com essa encrenca aqui, né? Quer dizer, ó. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, Anderson Dick, sou fundador da Foiltech. E hoje eu tô aqui pra falar do projeto mais demorado da história do meu canal e dos carros que eu já fiz na minha vida. A Mercedes FT Senna. Esse carro aqui tem muita história, já teve vários episódios aqui e vocês estão mais ansiosos inclusive do que eu, ou eu estou mais ansioso que vocês, não sei, para ver a finalização desse carro. Só que hoje eu tenho uma surpresa para vocês, que quem está me acompanhando, quem está nos acompanhando aí nas últimas semanas, com certeza acharam que esse carro aqui estava no Brasil, acharam que eu tinha mandado esse carro para o Brasil, mas na verdade eu estou apresentando para vocês a Mercedes 190e sabor FT Senna. Essa aí é para o meu amigo Toguro aí, que criou essa moda aí que eu não resisti de copiar. Mas a ideia é a seguinte, eu vou apresentar para vocês a desculpa perfeita por que eu tive que comprar uma outra Mercedes 190e. Fica ligado aí, bota na TV, chama a família, esposa, que ela vai acreditar também, a minha acreditou. E hoje esse episódio vai estar muito bom. Seu Luiz de Leão, como é que tá o senhor? Eu tô muito bem, tô melhor agora, né? Seus consultores de comprar merda, né, no caso? Não é bem assim também, né? Não é bem assim, né? Coisas exóticas. Não, eu falei o seguinte, ó, todo mundo tem um grupo de WhatsApp com 6 amigos, tá? Que são os caras que dão opinião quando o cara quer comprar um carro, né? Fala se não é verdade. Pode ser 4, 2... o número muda, né? Mas pode ser 10, mas é um grupo seleto que vocês confiam ou que ajuda vocês a ter a desculpa de comprar um carro para fazer isso, né? Mas na verdade é o seguinte, vamos lembrar um pouco da história da 190e. Esse carro aqui, na verdade, nos ativou, especialmente pelo Luiz, quando a gente foi achar a Ferrari lá. Não, eu me lembro como se fosse hoje, viu? É. A gente tá caminhando naquele mundaréu de carro, tinha um monte de carro legal, né? Uhum. Quando eu vejo do lado de fora, né, no fundo, eu acho assim, cara, não pode ser, porque é incomum, né? Eu tenho a impressão que a 190e tem uma aura tão de corrida que, na verdade, o pessoal da rua, né, olhava muito mais para uma BMW M3 do que para ela. Sim. E tinha muita gente, vou ser bem sincero, até a gente começar a falar, tu comprar o teu carro e tudo mais, cara, a gente não sabia que ela existia. Não. Ó, graças a mim, as 190 aí no Brasil dispararam de preço. Porque antes de lançar o primeiro vídeo, eu me lembro direitinho que as Cosworth valiam 80 pila, 50 pila. Nada. E nada no Brasil. Multiplicou, né? Mas aí tu viu aquela, né? Cara, eu vi aquela, eu me lembro que eu fiquei, putz, cara, eu sempre quis ter uma, né? Sempre gostei, daí tem a história do Senna, tudo mais, né? Mas, cara, eu gosto de Mercedes, eu vou te dizer, gosto de Mercedes, nunca tive uma, mas eu adoro Mercedes. Né? Pra mim é carro de velho, mas tudo bem. Eu tô ficando velho, quando eu vejo eu tô chegando nessa idade. Quantos eu tenho? Deixa eu pensar, eu tenho Mercedes, tenho duas 190, uma 600 e uma ML. Tu tem 3 já? 4 Mercedes. Agora tem 4, né? A idade, né? A idade vem vindo, o cara vem comprando Mercedes, cara. Não tem como. Eu não posso falar nada. Mas são os baitas de uns carros, meu. Assim, vamos ser sinceros, o carro é muito bom, né? De ponta a ponta. Ontem eu tava olhando sem querer. Sabe que o John Lennon lá, o Jay Leno, né? O Jay Leno, o carro favorito dele é uma Mercedes. É uma 600, né? Que é aquelas Mercedes de milionário, é caríssimo aquele carro, né? 72, eu acho, que é com compressor. É o carro favorito dele. O cara tem uma coleção de dar inveja a todo mundo, o carro favorito dele é uma Mercedes 72. Pra tu ver, né, como não é só a aura, né, também eu uso, porque ele gosta de dirigir as coisas. Sim. E aquele, quando a gente viu essa Mercedes, foi o primeiro episódio do meu canal, né? Se vocês têm curiosidade aqui, eu vou botar uma ceninha só pra quando o Luiz legal. achou a 190 ali Muito legal, né? no meio. Nossa, roda de arrancada não... Olha aqui essa BM. Essa Não é. Não. Calma aí, eu vou. 2.316, cara. Sim, aquele motor, o Cosworth. Cara, esse carro não... Te liga nisso. manual. Te liga nisso. Ó a primeira. A primeira vai atrás? Dogleg. Por quê? Por causa que só saiu nesses carros, cara. Tu tá brincando. Vai, eu Direção compro esse Spark. aqui. Eu compro esse carro. Cara, Eu compro esse carro. olha as rodinhas. Abre o capô ali, vamos ver. AMG. E olha só, tu vê que a lata não tem, parece não ter massa. Ele só queimou tudo assim, ó. Olha aqui o para-brisa original, ó. Cara, que carro fuder, meu. Vai dizer que tu não vai conseguir abrir, Luiz. Aí nós estamos mortos. Não acredito. Olha esse coletor de escape.
Cara, é um C20, olha o coletor, é o mesmo coletor. É tudo igual, é um C20. E tá original, assim, ó. Isso aqui é um C20, cara. Isso Aqui, aqui, ó, bateria tá no isso lugar. aqui é tipo, se não me engano, o projeto da Cosworth é o YB pro C20 e o YC pra Mercedes. Viram? E aí, quando na verdade a gente, beleza, tentou comprar dele na hora. 5 anos atrás, não é isso? 5 anos atrás, foi em final de 2020. Final de 2020, mais Oi, de ela 5 tava anos. bem inteira. Tava bem inteira. Inteira eu digo as coisas, né? É. Ela tava abandonada, mas ela tinha tudo, né? Tinha mecânica, né? Tinha o interior. Não, tava e aí legal. falamos com o José lá e ele não quis vender aquela. Não quis. A gente levou a Ferrari, né, que já tinha Já era tua, comprado, né? Que era de um cliente dele, não era dele? Não era dele. É. E aí fizemos toda a saga da Ferrari, os episódios, montamos. O Denis ainda não era da nossa tribo. Cara, eu tô com saudade desse carro. Mano. Ó, aquele carro é Não, muito ó, legal. a Ferrari ficou pronta. Aqui, ó, quem também estava na inauguração deve ter visto a Ferrari. Eu não vi ainda porque a gente tá gravando isso aqui antes, né? Ah, tá louco, saudade daquele carro. Aquele Vai carro é muito voltar, legal. vai voltar Aquele carro pros é muito Estados legal. Aquele carro é muito legal. E aí, só que quando a gente fez a Ferrari em menos de 2 meses, eu fui andando para levar pro José lá, cara, ele se apavorou e ficou impressionado com o que a gente tinha feito na Ferrari, porque eu tava 10 anos parada lá. E aí eu tentei assim, cara, vou tentar comprar aquela Mercedes lá fora dele. E aí eu disse, cara, me vende aquela 190E. Ele disse, não, pra que tu quer? Eu disse, não, aquela não vendo. Mas por que ele não vende, né? Que teimoso, né? Ele falou, eu já tenho até o motor, nesse meio tempo já tinha conseguido o motor. Tu O Celo Castro, né? Que inclusive faleceu, um grande amigo nosso, no ano passado. Tinha conseguido o motor, trouxe o motor, todas as coisas. E aí convenci. E aí, na verdade, quando o José disse, não, mas para que tu tem um motor, eu tenho uma outra Mercedes. Aí ele foi lá, mostrou essa aqui, né? Essa aqui? É isso. This is the original 16 valve Cosworth, but they changed it. Yeah? For what? Engine. Okay, so I have the engine and transmission. Exactly. Olha aqui, ó. Ele tem... No. No? No, they Yeah. changed it. they changed. Yeah, they changed Why? it. Let me see I the... bought it like this, but no, they changed it. But no, it's original Yeah. VIN plated So, Cosworth. yeah, it'll be fine. I bought it for parts because Sure. I was racing them for a long time, so I kept them. Another one here. Oh, yeah. But that's a regular. That's a regular. Interesting. How much you want for that? I'll throw it for the project. Ah, yeah? I'll give it to you. Just Seriously? To see it working. No way, man. Yes, absolutely. Seriously? Absolutely, yes. That's awesome, man. I'll give it for the project. Perguntei pro José quanto é que ele queria pelo carro, ele disse que vai dar o carro pelo projeto porque ele gostou de acompanhar. Absolutely, That's yes. awesome. Então, parece que a gente tem uma Mercedes agora, olha aqui. Cara, e é uma Cosworth, só que o que os caras fizeram, ele comprou com o motor errado, motor trocado, alguém trocou o motor. Ah, it doesn't have a transmission? No, it doesn't have Yeah, and basic. Yeah, actually probably definitely need a paint. Oh, yeah, it needs paint. And is there anything rough as well, you know? No rush. It's a Georgia car. Yeah. Yeah, Georgia car. Olha aqui. Essa aqui até me pegou de surpresa, ó. Vou falar pra vocês, eu não tava esperando isso. Tô até tentando entender aqui como é que a gente vai fazer. Mas pelo menos agora vamos montar uma Cosworth. Tem uma opção agora aqui de fazer um carro. Então eu e o Felipe aqui já analisando aqui, ó. Sim, ó, ganhamos de graça o carro, né? Mas vai dar um trabalhinho. Bastante. Mas tem um pelego aqui em cima, ó. Essa parte do painel tá bem judiadinha. Ah, aqui tem o título até. Quando é que a última vez que registrou esse carro? 2018, ó. É uma Mercedes, ó. 2.3, 16 aqui. Que tava lá embaixo de 3, 4 cobertor. Sim, tinha mais coisa faltando, né? E Não, tinha um monte de coisa assim, mas enjambrado, Mas é uma sem motor. 192 316. É uma Cosworth. Ela é uma Cosworth de verdade. E aí ele nos mostrou ela, eu disse, cara... E aí ele disse, essa aqui tá melhor, ela tá vendo que tem umas 4 camadas de tinta, mas não tem nada de podre, não tem nada, o carro é bom. Aí eu disse, cara, quanto é que tu quer? Ele disse, não, é presente pra ti, vou te dar o carro. Sabe aquele negócio que diz assim, nada mais caro que uma Mercedes velha de Ele só queria abrir espaço na garagem. Na oficina, E a dando gente- oficina, era oportunidade para ter mais espaço. Vai. Vamos fazer a frase pro Diego aqui, ó. Nada mais caro que uma Mercedes barata. Que carro que tu tem, Diego? O Diego atrás da câmera tá se rindo que ele tem uma Mercedes também. Mercedes de milionário. Mercedes, uma S550, né? Aham, velha. Tá. Aí, bom, deu a Mercedes, pensando, pá, show, agora é só montar. Né? Só decapar, só fazer a pintura.
Aí é o seguinte, eu não vou falar toda essa história aqui porque ela é longa demais, mas em resumo, cara, um monte de amigo, não, eu faço, a gente faz, começa e daqui a pouco já manda para outro e vai para outro. Aí no final foi pro Colton, lá na JDM Supreme, lá no Red Line Restoration, em Connecticut. E aí o Colton pegou ela para pintar, fez tudo, trocou, arrumou o body kit, já tinha sido feito antes pelo Pimar, já tinha feito o Marcelo Pires, o Maurino, uma galera assim botou a mão assim no carro e ajudou, né? Mas para acabar o carro, e aí o Colton começou a fazer, e ele me prometia que ia fazer, que ia acabar, aí eu ia lá fazer o vídeo, aí ele tinha trabalhado umas semanas antes. Ocupado lá, né? Cara, ele é muito ocupado. Tem muitos trabalhos muito violentos lá. E aí eu nunca entendi por que ele me pediu para fazer assim o carro, com tanta coisa que ele tem para fazer. Ele tem dezenas de carros dele, ajudava o Diego Iga, né? O carro que ele vendeu pro Diego Iga, foi também a amizade que ele tem. E não menosprezando esse carro, né? O nível do carro que ele trabalha lá normalmente é um carro... Isso aqui era um carro nada a ver pelo padrão dos carros dele, né? Sim. Mas, cara, ele fez assim, de verdade, ele fez ele mesmo. Assim, praticamente tudo foi ele que botou a mão, praticamente ele tudo fez assim nos horários. E, cara, e entregou o carro, tá? Demorou, eu demorei, um monte de coisa demorou e entregou o carro. E aí, quando a gente recebeu o carro, a gente pegou o carro em março do ano passado, nós estamos em janeiro, tá? Vai fazer 10 meses, e nesses 10 meses a gente acabou o DeLorean, a gente fez a SL600, a gente mexeu no C8, na BM, na picape, meu Deus do céu. É que tem muita coisa rolando, né? Muita coisa rolando, aí compramos um autódromo, aí inventamos pouca coisa. Meu Deus do céu, foi encrenca o ano inteiro e o carro ficou aqui. Literalmente exposto assim, mas sem a gente mexer. Porque até eu disse assim, se é para esse carro ir para o elevador, vai para montar, tá? E aí, quando começou essa história da inauguração, né, do evento de inauguração, a gente pensou assim, como é que a gente vai fazer um evento que seja diferenciado? E de novo, vocês já vão ter visto aí algumas semanas atrás sobre o evento e tal. Mas é legal ver o processo, né? E a gente pensou assim, e aí uma das coisas que nos pegou muito foi a questão da caravana, que vou ter visto o episódio também. Mas como eu estou falando agora da 190, eu vou explicar por que eu comprei a outra 190. Calma que eu vou chegar lá. É complexo, tá? A Diane, se estiver assistindo, anota aí, tá? E aí, basicamente, quando a gente fez a caravana nos Estados Unidos, foi um sucesso. Todo mundo falou no mundo inteiro. Muito brasileiro sonha em participar dessa caravana, ou de uma caravana, assim, de um movimento legal. A gente falou, cara, vamos fazer um evento na inauguração do autódromo, que não é uma corrida, mas é um show, tipo um SEMA Show, até eu brinco, é um mini SEMA Show brasileiro. Sim. E vamos todo mundo vir de todos os lugares do Brasil para se encontrar no autódromo. Super encontro de carro. E cara, e aí meio que deu certo, até demais. Nós estamos gravando isso aqui antes, tá? Então eu não sei que proporção tomou, quanto aconteceu, como é que foi o evento, mas eu realmente estou ansiosíssimo. Mas temos ideia. Temos ideia. Então assim, supostamente é um negócio que foi gigante. Mas aí voltando. E aí pensei assim, mas para fazer esse passeio, cara, eu tenho que comprar um carro especial, porque imagina, eu fui de DeLorean com motor de Ferrari aqui nos Estados Unidos. Não posso chegar lá com qualquer carro, né? Não, e foi legal essa daí do DeLorean. E eu não podia chegar de tipo, de Vectra, de carro que eu já tinha, né? Eu precisava comprar ele tem os carros, então ele pode falar mal. Esse que é o bom, né? Ele tem um tipo, ele tem um Vectra. Então não vou de tipo, tenho dois tipos, Vectra, o Calibra. Cara, eu não entendo 2 tipos, não basta ter um. É trick, vai ver. Falou mal aquela vez do tipo, fiquei magoado. Um dia o Luiz foi pro Brasil, perguntou se tinha um carro pra andar, eu falei, tem o tipo. Cara, ele desdenhou o tipo, cara. Nunca mais empresta pra ele. Não andou com o tipo ainda não? Eu andei quando ele comprou. Ruim não tava, era legal o carro, né? Mas é um tipo 90 e poucos, né? Tá, bom. Aí, voltando. Aí o que aconteceu? Aí começamos na pilha de fazer um carro e eu fui ter a brilhante ideia de fazer aquela publicação um pouquinho antes do Natal, pedindo se o pessoal queria ter algum carro para me vender. Inclusive o e-mail está ativo ainda, carros@andersondick.com.br. Meu Deus, lá vem mais 50 E o pessoal começava a me mandar carro, e foi 100, 200, 400, 1000, e foi indo carro, e aí eu comprei o Mustang, né, que é toda aquela história, né, da Equalizer com a MHP. Aí foi legal. Só que quando eu comprei o Mustang, já tinha feito o Pix do Mustang, aí começou a aparecer mais coisa, tá? Aí, basicamente, quando começou a aparecer mais coisa, um deles, inclusive, aí o Felipe disse, mas eu vou pro Brasil também, vamos. E aí nós achamos um Landau muito legal. E aí começamos pro Felipe, e aí eu disse, eu quero ir também, o Luiz, eu vou também. Um dia o Luiz falou, eu vou também. E aí eu disse, cara, mas se tu for pro Brasil, eu vou ter que comprar um carro para te fazer a viagem, né? Como é que o Luiz vai chegar lá e ir de carona, uma coisa assim, né? Eu não sei se ele é meu amigo, meu sócio e meu pai, né?
Aí tem vaga para filho, se alguém quiser. Não. E aí, basicamente, eu precisei comprar um carro, né, daquela lista para o Luiz fazer a viagem. Mas eu também estava comprometido com o Felipe, porque o Felipe realmente tinha muita vontade de fazer a viagem. E é o cara mais emocional do grupo, né? E Imagina se tu não consegue um Ford legal para ele. Aí, a viagem inteira. Aí o que a gente foi fazendo? Fui procurando os Landau, quando vem me aparece uma 190E com body kit, com Cosworth, com body kit de Evo, né? Eu acho que é de Evo 1 o body kit que tem na dela. Eu acho que é da 1, porque o aerofólio é menor, e tem umas coisinhas. Né? Acho que e quem me mandou foi um grande amigo também nessas horas, não ajuda muito, mas né, tava tentando me acalmar ali. Guilherme, né, da R-Flow, que é justamente que fez os escape aqui, ó. Tá aqui a caixa do escape do DeLorean, né? E o Guilherme da R-Flow, que tinha feito escape da DeLorean, e tem um outro escape da SL600, mas não sei se acho que não saiu ainda, vocês não viram ainda. Ou quem estava na inauguração viu. E fez o escape inteiro de titânio, inteiro. Bom, mas é outro papo. E aí o Guilherme me ligou, Anderson, olha o vídeo, vou botar o vídeo para vocês, o original para vocês verem. Quando o cara me manda isso no WhatsApp, o que tu vai reagir? Então olha o vídeo. Ó, você que gosta, cara, dá uma olhada nessa joia. Tô na oficina de um brother meu aqui, ó, Felipão. Beleza. Dá uma olhada nessa joia, bicho. 3.2, 6 cilindro turbo. Canhão. FT500 você não conhece nada de FT500, né? Olha esse carro. Pode abrir aqui, amigão? Pode. Tá à venda? Tá à venda. Meu Deus do céu. Rapaz do céu. Que espetáculo, mano. Meu Deus. É bonito, hein? Você tá doido, homem. Coisa mais linda. O carro é turbão. O carro tem coletor de escape, tá? Não é equalizado, mas é um coletorzão tubular. De detalhe estético, assim, por fora é só, acho que o lip dianteiro aqui, que o alemão mandou no outro vídeo. Ele tem umas pequenas ondulações nos kits de fibra da porta. Mas isso, cara, é kit de fibra. O carro em si é bom. O carro de lata, você vê que é um carro bem alinhado, bem íntegro, sabe? Tá. O que ele me falou? Cara, a primeira coisa que eu pensei assim, caramba, uma 190E body kit com motor 6 cilindros turbo no Brasil, preta. E eu disse, cara, aí eu cometi o primeiro erro, assim, será que ela não tá à venda? Porque aí ele foi lá, perguntou na oficina, né, ali na Performance, ali no Tune Studio, que era onde é que tá a oficina, que é um amigão dele ali, o alemão, e perguntou, cara, será que o dono não vende isso aí? E aí, pra minha surpresa, ele disse, cara, o dono é o Marcelo, até vende. Aí eu disse, não, mas ele vai querer caro, ou vai, sei lá, ou não, já tem um carro, tá bom, não sei o quê, não fiquei quieto. Aí quando veio no outro dia, me chama, cara, olha só o carro aqui, não sei o quê. Eu disse, cara, me manda todos os defeitos do carro. Aí ele mandou os defeitos, os videozinhos das coisas que estavam erradas, coisas assim. E eu disse, tá, mas isso tem como arrumar, não sei o quê. Aí, bom, qual que é o valor? Aí nessa hora eu já estava assim emocionalmente atrelado ao carro, tá? Ah, já era? Aí eu pensei, puta, eu já preciso comprar, né? Aí eu já me surgiu uma ideia seguinte, já que ninguém sabe que carro vai estar e tá todo mundo esperando essa Mercedes, eu poderia comprar uma Mercedes do Brasil, eu fico com duas, porque aí ela é tão... Essa aqui... Uma para cada país, né? Não, uma para cada país, porque aí... Legal, né? Olha só, porque aí se eu vou num evento, por exemplo, tem um evento no Velopark, no autódromo lá, e posso levá-la à disposição, o pessoal vai achar que é essa, né? Pronto. Eu deixo essa aqui para mim curtir aqui nos Estados Unidos, que essa aqui não vai para o Brasil mesmo. Tu pode até ir para o aeroporto com essa aqui, pega o avião, chega lá, tem ela, anda, então, parece que tu assim, nunca trocou de carro. E outra, se eu vou, avião. Os caras vão achar que é a mesma Mercedes, até minha esposa de repente percebe, acho que é a mesma Mercedes, agora não, né? Agora já queimou. Mas a ideia inicial era para pensar que era a mesma Mercedes, aí eu pensei, cara, tá, vou comprar, mas eu preciso que tu faça isso, isso e isso. E aí fiz a listinha pro cara. E ele aceitou. Ai, meu Deus. E aí agora é o seguinte, aí o aquele famoso, né? Não pergunta. Não, aí é o seguinte, aí eu disse pro Luiz, ó, então tá, pode vir que vai ter o carro pra ti. Só que eu não sei se eles vão conseguir acabar o carro, Meu tá? Deus. Aí o que eu fiz? Não só o Guilherme tá ajudando lá um monte, mas tem mais gente ajudando no carro. Tem uma galera em cima, né? Só que Hoje é pedi pro segunda, Thiago que fure, tá? Eu disse, Thiago, comprei uma encrenca aqui, a segunda encrenca. Por favor, pode ir lá em Sorocaba ali ver como é que tá o negócio e filma pra mim um miolo lá do episódio, porque senão eu não vou ter o material do que os caras estão fazendo ali. E aí o Thiago foi lá e filmou o que vocês vão assistir agora.
E depois disso, só para a gente encaminhar, o Luiz e eu e o Felipe vamos para o Brasil. Amanhã. Vamos chegar lá amanhã já. Amanhã. Vocês vão estar vendo isso aqui Hoje já. é segunda, amanhã é terça E aí tu vai chegar lá e tu vai ver a Mercedes, tá? Primeira vez. Eu só vi foto, né? Vi foto, mas só tinha visto. E daí o Luiz vai fazer a primeira avaliação dele e eu praticamente vou ver ela na hora de sair pro Rio Grande do Sul. Pra viagem. Primeira vez pra E viagem. aí dessa, o Luiz vai comentar e vai finalizar, digamos assim, a avaliação dele e a gente vai acabar esse episódio lá. Vou ter quase 2 dias, né? Vou ter quase 2 dias pra andar bastante. Não, pensa analisado. quanta coisa pode dar de errado e Não, quanta eu não coisa quero pode nem acontecer. pensar, porque, meu Deus do céu, eu tenho uma BMW 91, sei como é que são essas De coisas. Mercedes, eu acho impossível. Ó, Não é já vou dizer, ó. Muito errado. Ele Mas disse que o- legal, é bom. Ele disse que só falta botar gás no ar. Oh! Só falta botar gás no Todo- ar. já sei. Todo carro usado que a gente compra é assim, né? Tu vai comprar o carro, não. O ar-condicionado não funciona, mas é só botar gás. Cara, Não, já, e, ó, já sei. e Tô tem indo só pro um- Brasil no verão. e Sai tem um- funcionar, beleza? E tem um trabalhinho pra ti, ela tá com uma FT500 Lite, tá? Tá, beleza. O senhor vai ter que botar uma 700 na viagem, assim, do Tá tipo... top, vamos fazer. tipo- Paramos na beira da estrada. Não, e não, fazemos engata um isso, neutro, tá? deixa correndo, despluga um chicote, pluga o Tá. adaptador, Tá, deixa pra mete mim. o mapa e vai seguindo, tá? Já diria meu parceiro aqui, toca macho. Vamos resolver esse negócio aí. Vamos resolver esse negócio aí, Então não dá tá. nada. Tiago, assume aí agora que a gente tá curioso. E aí, meus amigos, que eu recebi essa missão do Anderson Dick, vim até a cidade de Sorocaba, aproveitei para pegar o Gol GLR para já colocar na estrada, para já dar aquela repassada no carro para ver se não ficou nenhum tipo de detalhe, né? Tô tentando me precaver porque a gente sabe que surpresa sempre vem, ainda mais em carro antigo, mas eu tenho a difícil missão, tô brincando, a prazerosa missão de mostrar para vocês o que ele aprontou. Se eu soubesse que com o Anderson é assim, ó, quero convencer o Luiz de Leon a fazer a viagem, vou comprar um carro para ele, eu tinha falado que não tinha carro, quem sabe não tinha vindo um DeLorean para minha garagem para fazer essa viagem, mas estou muito feliz porque resgatei o Gol GLR, está de volta, eu estava buscando uma missão especial para fazer essa viagem e a missão está aí, missão dada. Vamos entrar aqui nessa oficina que eu já cheguei, já vi Honda CRX Del Sol, Turbo aqui, Corvette, tem A3, tem um monte de carro e tem uma surpresa ali no fundo que eu curto muito e eu tenho certeza que vocês vão curtir. A hora que vocês baterem o olho no carro, vocês vão entender o porquê que o Anderson comprou. Dá uma olhada. O que o Anderson Dick aproveitou? Aí está, uma Mercedes 190E. Visual desse carro a gente já vai explicar para vocês. O que tem embaixo do capô a gente já vai mostrar para vocês. Só que antes eu preciso falar com o Marcelo. Marcelão, dá um salve aí para tudo. Beleza, cara? E aí, Prazer. galera? Boa tarde. Quero saber, é encrenca ou é coisa boa? Rapaz, se tornou uma coisa boa, mas É? deu trabalho para chegar até aqui. Me conta um pouquinho dessa história, como é que esse carro apareceu na tua vida, cara? Então, fã do chefe, né? Eu comecei minha jornada com os alemães da década de 90 com a Audi. Ah, Eu legal. tinha uma S6 mecânica, e aí foi surgindo, conhecendo cada vez mais as histórias das Audis, e aí eu me encantei por aquela corrida histórica lá de 84 e fui conhecer a Mercedes Cosworth. Cheguei a comprar uma, só que aí o sonho foi evoluindo, aí eu descobri a Evo e fui caminhando. E tá aí, essa é a Evo 1 e tem algumas particularidades. A gente fez swap de motor e câmbio, a roda é da Evo 2 original, é um negócio que eu não imagino se tem outra no Brasil. E esse aí é o carro, cara. Me Foi conta bem. um pouco, assim, esse carro ele é o que de documento, vamos dizer? Ele é uma 190E? 190E 2.6, ela já era 6 cilindros. Ah, que ano? 1990. 90, tá? 90. E aí também tem um dedo do TK nessa história. Eu assisti um vídeo seu fazendo um teste numa Mercedes E320 Turbo. E aí eu falei, cara, eu quero isso e foi caminhando. Só que aquela era automática, essa aqui é manual. Então esse carro está com motor 3.2 da Mercedes E320, tem swap de freio, o câmbio também é Mercedes 6 marchas. E aí a gente colocou uma turbininha aí para incrementar o negócio. E tem uma FT para gerir isso tudo. A gente já vai mostrar, mas você vê como é que são as coisas, né?
Quando o cara quer colocar a culpa no outro, quer explicar, comprei porque eu vi, não foi culpa sua. É tipo o Anderson colocando as culpas, comprou por causa do Luiz esse carro. isso aí, não é porque exatamente. ele gosta da 190E, mas quero saber uma coisa, quando você pegou esse carro, estava todo original. Todo original. Você começou por onde? Como é que foi assim? o projeto? Eu comprei, ela ia ser, eu ia montar ela com a mecânica Cosworth e o body kit Cosworth também. Que é 4 cilindros? 4 cilindros, 4 cilindros. Só que não ia ter a mesma entrega do motorzão aqui, né? Do 3.2 em linha aqui da Mercedes. E aí foi desenvolvendo, né? Foi caminhando. Vou mostrar um pouquinho do carro por fora. Esse body kit ele veio da onde? Como é que ele foi feito? Esse body kit foi feito, ele é uma réplica que um outro entusiasta de Mercedes aqui do Brasil fabrica. O Wellington, parceiraço nosso também, ajudou bastante para montar o carro. Ele vem um para-choque, né? E depois a gente estava numa dúvida cruel de rodas, e aí, depois de uma longa jornada no LX, Mercado Livre, eu encontrei essas rodas no Espírito Santo e o cara não sabia o que era. Uma roda de Evo 2 original aqui no Brasil? Ô, louco. Eu comprei e veio do Espírito Santo. Lógico que ela não estava nesse estado, né? Aí a gente precisou ajeitar. Parte de freio também, todos os componentes desse carro, a gente foi colocando Mercedes. Os freios são da E430, da V8. Porque como é uma carroceria pequena e não tem muito peso, é mais que suficiente, né? 4 pistões. Pneu 255 na O frente. traseiro é mais largo. Roda 35 por 18. Para Isso aí. 18. Aqui, ó, as torres de amortecedor para vocês verem onde é que fica no carro. Aí provavelmente tem que recortar esse paralama, Sim, né? Acho que foi pra fazer. recortado. Vocês veem a altura que ele fica, ó, do body kit, só para vocês, para a referência visual. Tem um dedo que sobrou aqui na parte de altura. Retrovisor é dela mesmo? Original. Olha que legal, é pequenininho, né? Bonitinho. E aí tem toda a parte aqui desse spoiler lateral, tá vendo? Que também eu acho que faz parte do kit, né? Sim. Tudo é composição do kit. E aí a única coisa que eu não concluí no projeto é que ela ia ter um roll cage vermelho. Sei. E os bancos conchas estão aí já instalados, né? Ia ter uma gaiola vermelha aí dentro. Sei. Aqui atrás as rodas. Caramba, você achou no Brasil isso aqui? Que da hora. É 255 também atrás. O pneu, só que a roda é 18 também? De 18 também. Legal. Tá aqui. E aí um dos... Teve uma inspiração também. Culpa minha também, não, essa é do Anderson. O Anderson, quando ele começou o projeto da Evo 2 lá nos Estados Unidos, ele postou o cara que fabricou esses emblemas para ele. E eu entrei em contato, e é igual, só que diferente. Esse aqui é o 3.2 24 válvulas e o dele é o 2.5 16 válvulas. Então foi a mesma pessoa, um parceiro dele lá do Sul que fez. Tem uns detalhinhos aí da ponteira também, que foi um charme a mais. Ponteirinha AMG também. AMG. Da hora, bem diferente mesmo o carro. Vou mostrar dentro pra tudo. Vou começar por trás. Cheirinho de Mercedes tem. Nossa, impressionante, né? O cheiro de... Esse carro você achou aonde? Você sabe da história dele? Sei sim, eu comprei ele do Wellington. E que é o mesmo que me vendeu o body kit. Quando eu iniciei o projeto que eu queria uma Mercedes, eu ia montar uma Brabus, uma réplica de uma Brabus que eu tinha visto numa revista, achei legal, era vermelha, só que eu cheguei a comprar a vermelha, mas não. Aí eu comecei a me encantar por esse carro e não dá nem para comparar os dois, né, em relação à beleza. Eu não vi nenhum carro desse montado pronto até hoje aqui no Brasil. Deu trabalho para chegar até aqui. Sim, com certeza. Deixa eu mostrar para frente, você comentou dos bancos coxos, só ver se não vai pegar aqui, não. Bastante altura. E a parte do interior, já vou mostrar e falar para vocês. Os bancos fizeram um revestimento, parece o de Golf esse daqui, né? Do Golf GTI. De Golf GTI. Um sangue AP aqui, os bancos aqui, tá vendo? Cintinho vermelho. Tem um teto solar. Legal. Tá com o volante da Lotus montado ali.
Estão vendo aqui toda a parte do painel do carro. Mas vamos fazer o seguinte, vamos... Deixa eu chamar o alemão, que ele está mexendo no carro. Eles estão ficando sem cabelo nesses últimos dias, porque o tempo está curto para o evento. Quer ver? Vem cá. Esse carro você mexe nele desde quando? Assim, como é que foi? Olha, tem uns 5 anos já que a gente mexe nesse carro. Boa. Esse carro veio, a história dele, ele veio pra gente fazer embreagem. Tava na funilaria, já nos finalmente. Veio de guincho, não tinha nada de embreagem. Não era turbo, inclusive, tá? Ele já tinha o swap, já tinham feito swap do motor, da transmissão e tinham instalado uma FT500 nele. Fizemos a embreagem. Aí o Marcelão pegou e falou, pô, meu, vamos fazer um up de freio, porque eu já tenho as pinças. Já tenho um jogo de pinça, e as pinças estavam enferrujadas, tal, as velhas, né? Aí ele trouxe as pinças de freio, colocamos disco, pastilha novo, jateamos, pintamos a pinça, pintamos de prata, fizemos o desenho lá da Brembo, né, o escrito Brembo, e começou a evoluir. Pô, tem um vazamentinho de óleo, vamos fazer. Putz, meu, vamos mudar o ronco desse motor? Que, putz, não tá legal. Mudar o ronco do motor, vamos para abafar e instalar um kit turbo. Já funcionando com 6 cilindros? Ela já funcionava, já tinha injeção instalado quando veio pra gente. Inclusive, esses 6 cilindros, a gente mexe bastante com o BMW 6 cilindros também, né? As 325, 328. De todas que a gente já mexeu, todos os 6 cilindros, BMW e Mercedes, sem dúvida, esse motor aqui é o que mais tem potencial. Esse é o M104, né? Esse é o M104. Ô Marcelo, chega aí. Onde é que acha esses motores, câmbio? Como é que é essa missão, assim, para o pessoal saber? A gente arrumou, nessa saga, e para montar esse carro, eu conheci o Marcão, lá em Taboão da Serra. O Marcos, ele tem uma empresa chamada Emicotec, e ele vende muita peça de Mercedes dessa idade aí. E aí eu consegui comprar essas peças com ele, tudo documentado, legalzinho, para poder regularizar o documento, né? E sempre que eu preciso, eu chamo o Marcão, lá em Taboão da Serra. Mas aconteceu um fato, em agosto desse ano, a gente foi fazer um teste com ela aqui na rua e estourou o câmbio. O câmbio original era da C280, era da Mercedes também, só que 5 marchas. E aí, um parceiro abençoado lá de Brasília, que também é construtor de Mercedes, tinha trazido 2 câmbios da Europa e falou, Marcelão, vou te vender um. E aí, depois de uns dias, a gente negociou, mandei buscar o câmbio. E é o que é esse câmbio? É um câmbio de Mercedes também, só que 6 marchas. Eu não sei exatamente o carro, mas se eu não estiver enganado, é da S600. Só que esse veio de fora. Se for isso mesmo, é coisa boa, né? Para aguentar o... Sim. É igual o câmbio automático lá que você comentou da Exatamente. E320. Era o câmbio que saía nas SL65. É isso aí. Umas coisas assim, né? É isso aí. Puta, que da hora. Que foi o vídeo que me inspirou, que você fez, que me inspirou a fazer a turbina nesse motor. Porque eu sou o culpado. Essa culpa é sua, essa culpa você carrega. Viu? Abre o capô aí pra gente ver, vamos lá. Dar uma olhadinha. Essa frente é muito bonita, né? Esquinha laranja, farolzão. E aí tá, meus amigos. Ó, no canal da Fiotec eu já gravei. Vamos ver se eu vou estar... Já gravei essa E320, já gravei uma S430, se não me engano, que é o código... Não, uma S300... Não, uma S280, que era um carro da Embaixada do Japão, que eu gravei com transmissão manual. E gravei uma Mercedes, Putz, eu acho que é uma 280S, se não me engano, um carro, se não me falha a memória, de 1969, alguma coisa com um motor moderno. Com um motor moderno já, bacana. Foi uma das experiências mais legais, que é você andar numa S daquela época. Sim. Você imaginar o que era o carro mais de luxo, vamos dizer, dos anos 60. Né? Com essa mecânica moderna, exatamente. Com esse motor. E aí me conta, mexeu no carro com ele aspirado? Com ele aspirado, né? Ela veio a queimar a bomba de combustível, assim que a gente estava fazendo também a embreagem, daí trocamos a bomba, já montamos com uma bomba maior, já. E aí que surgiu, daí o Marcelão falou, pô, meu, tá meio barulhentona, tal, vamos dar uma abafada nesse ruído, aí, instalando um kit turbo e rodando com 0,4 de pressão aí, né? Tá, vamos lá, vamos instalar. Recomendação do TK04. Recomendação do TK04. Então, mas como é que foi para achar, por exemplo, o kit turbo, assim, para fazer coletor de escape? Então, esse coletor de escape foi desenvolvido, daí foi feito esse coletor, tá? Não tinha pronta entrega, a gente não desconheço se tem.
Então foi feito esse coletor de escapamento, foi feito escape e uma pressurização. Não tem intercooler, tá? É bem simples, uma turbina de prateleira aqui. Trocamos os injetores, aí dele já tinha bomba de combustível. Trocamos a linha de combustível, né, as mangueiras, e botamos para andar, colocamos para funcionar o carro. Isso naquela época? Naquela época. Aí veio a surpresa, esse carro nunca foi passado dinamômetro, tá? Nunca foi feito acerto fino no dinamômetro, tá? Mas o potencial desse motor é absurdo. Eu até comecei falando aqui comparando ele com o BMW, porque a gente já montou muito BMW aqui, turbo, 6 cilindros turbo, né? E tudo bem que aqui tem mais litragem, aqui é 3.2 contra 2.5, né? Mas é absurdo o potencial que esse motor tem, com 0,4 de pressão, que é o que hoje está regulado aqui ainda, né? 0,4 de pressão, senão quebra. E quebrou, e veio a quebrar com essa pressão, não o motor. O motor é muito resistente, muito parrudo. Só que era o câmbio que era o fusível mecânico aí, né? O câmbio era nosso fusível mecânico nesse momento. Mas agora tem mais upgrades pra gente fazer. E aí a parte de baixo do motor, cabeçote, tudo original? Tudo original. Esse motor, pelo menos nós aqui, a gente nunca abrimos esse motor. Para não dizer que a gente não abriu, a gente tirou a tampa de válvula para trocar a junta da tampa de válvula aqui. Original, o que vem de potência nele aspirado, você sabe? Não sei. 225. 225. Tá. Ele tem. Eu acredito que nessa pressão que vem aqui, ele deve ter aí próximo dos seus 400, eu acredito que deve ter isso. Tá? E se passar no dinamômetro aí, comprovar que for isso, com certeza dá pra gente extrair ainda muito mais, né? Porque tem um mapa, basicamente, um mapa base aqui de funcionamento, né? É um motor que eu lembro, a primeira vez que eu gravei daquela E, do Álvaro, que o pessoal comentou que na Europa parece que tem muito. Tem muito desse motor. Esse motor é muito usado na Europa, E ele é um... É o 2JZ da Mercedes. O 2JZ da Mercedes. Ou o AP da Mercedes. Da Mercedes, né? Mas e ele é um cabeçote multiválvulas, né? Multiválvulas. 4 válvulas por cilindro. A gente tem uma outra Mercedes que foi montado aqui, que também é um M104, só que 2.8. E a diferença de cilindrada, né, não parece ser absurdo, mas faz muita diferença essas 400 cilindradas a mais. Não, com certeza, né? Imagina, no motor 1.6 para um 2.0. Com 2.0, Um monte, né? Você imagina num motor grande com mais cilindros. A turbina é o que vocês usaram? Essa é uma ZR de prateleira, Super 70, né? É isso. O Westgate montado aqui. O Westgate SPA montado em cima. Tá. E aí esse carro já estava, né, com a FT500. Com a FT500, uma FT500 Lite é utilizado nele, tá? Aquela que é sem tela, né? Sem tela. Uma wideband com uma nano instalada no porta-luvas. Que tem um reservatório do tem respiro. O respiro, isso. Tem um detalhe aqui que faz muita diferença. O coletor, a parte de cima aqui é plástico, né? E a parte de baixo já é alumínio. Original, ele tem uma borracha bem fininha, com umas abraçadeiras, daquelas de apertar, de amassar. Sei. Então a gente substituiu por mangote, substituímos por mangote, com umas abraçadeiras que tem mais área de contato. Boa. Nesse meio do caminho aí também, quando o carro estava pronto, estourou o radiador na tapeçaria. Foi fazer algumas coisas na tapeçaria lá, e nesse meio tempo estourou o radiador, aí voltou para nós aqui para fazer a troca do radiador, né? Daí foi comprado esse radiador, para um radiador de alumínio. Foi substituído esse radiador. Montou aqui, ele tem uma ventoinha aqui, ele tem... Só essa ventoinha, e dá conta. É mesmo? Quando o cara fez esse radiador, e foi ele que colocou esse eletroventilador aí também, quando eu olhei, eu até falei pro Marcelão, Marcelão, essa ventoinha é muito pequena, cara, não vai dar conta, a gente vai precisar colocar uma maior aqui. Mas como o cara já tinha entregado, já tinha instalado, vamos manobrar aqui e tal, manobra o carro, vamos testar, vamos ver como é que tá esse eletroventilador. Monitorando na FT, cara, era perfeito. O eletroventilador, muito bom. Bastante eficiência. Então, dá para manter ela. Dá para deixar esse eletroventilador. Então, na verdade, assim, eu desci aqui no Alemão, eu tava conversando com ele e tal, e esse carro, ele foi pintado no mesmo lugar que o meu carro, né? Na oficina do Milão, aqui em Sorocaba, cara. E eu sempre paguei pau pra esse carro. E esse carro tava aqui pro Alemão montar. E eu sei que o Anderson gosta de Mercedes. Aí eu tava trocando ideia com o Anderson, eu vim aqui e mandei um vídeo completamente despretensioso. Falei, Anderson, o que você gosta aí. Filmei o carro. E comentei, falei, eu acho que tá à venda. Pronto. Pra quê? Não preciso responder mais. Não diga mais nada. Não diga mais nada. Feita cagada.
Você sabe, aliás, deixa eu até aproveitar que eu estou no canal do Anderson. Você sabe por que o Anderson gosta de Mercedes, né? Vocês não sabem a história? Não Porque o Anderson, quando teve que devolver o Tesla dele, e aí ele estava pensando que carro comprar, tinha um carro lá na FT parado. Ele falou, vou usar esse carro. Carro que era? Uma Mercedes S55 AMG. Meu carro lá nos Estados Unidos. E aí ele ficou usando o carro, usando o carro, usando o carro. Diz ele que não pegou amor na época, né? Que a Diane, uma vez, esposa dele, usou o carro e falou, não, Anderson, você precisa ter um carro novo, não tem condição, você precisa ter, que foi ali que ele comprou o Tesla Plaid. Mas eu acho que foi ali também que o mosquitinho mordeu. Já era. Não foi? Uma vez mordido, sempre mordido. E aí, quando apareceu o contato, não sei como é que foi. Então, aí o Felipe me chamou, cara, eu acho que tem um interessado pro seu carro. Cola aqui. Aí eu passei, né? Sempre é um prazer vir na oficina, né? Melhor do que trabalhar, Lógico. no meu caso. Ele falou, cara, o Anderson Dick está interessado no seu carro. Eu falei, cara, não é possível. Eu estava realmente pensando em vender o carro, mas assim, a coisa estava fluindo. Mas o Anderson também tem culpa no cartório. Por quê? Quando o projeto era Brabus e ele virou Evo, foi por inspiração de quando ele estava montando a dele. Falei, cara, vou fazer também. E aí, eu acho que eu cheguei mais perto, porque a minha tá pronta. Agora é dele. Agora ele pode falar que tem uma É isso aí. E aí deu negócio. Deu negócio. É a cereja do bolo. Eu vendi o carro com o maior prazer, porque muitas das pessoas que estão aqui hoje, o Anderson lá, inspiraram a construção. Então, para mim, é uma honra. Na hora. Você vê como o mundo dá a volta. É isso aí. Né? Show de bola. Viu? E aí, de repente, surgiu o negócio. Vamos lá, como que esse carro parou na oficina novamente, né? O carro estava pronto. Marcelão, era 8 ou 10 anos que você tinha o carro e nunca tinha andado? Eu tinha o carro desde 2019. Desde E 2019. eu nunca... 19. Tá, então, 7 anos. 7 anos. E eu não tinha andado no carro. Nunca andou no carro? Nunca tinha acelerado o carro. Então, 7 anos, nunca andou no carro. O carro pronto. Marcelão, vem na oficina. Parou o Marcelão lá, ó, tá aqui, tá pronto. Ah, não vou andar. Não vou andar. Não, anda. Vamos andar, Marcelão. Não, putz, será, viu? Tem que levar o carro embora. Você vai dirigindo ele. A gente vai com o seu outro carro levar. Vamos dar uma volta na rua. Subiu o Marcelão sozinho dentro do carro. Subiu. Beleza, de boa. Desceu, acelerando um pouco. De repente, a gente aqui na frente da oficina e tal, escutava o barulho da Mercedona para trás. Acelerando. Pá, nossa, o Marcelão tá curtindo o rolê. De repente sobe, apontou lá embaixo, subiu, fumaça, desceu, fumaça. No que ele desceu, ele já tirou a mão pra fora. Felipão, tira o anúncio, não vou vender mais. Não vou mais vender pra ninguém esse carro. Foi bem desse jeito. Parou lá, aí ele parou aqui na frente, aí o Rony pegou e falou, vou dar uma volta. Daí o Marcelão, vai lá, só com o pau, pode acelerar, pode acelerar. Desceu lá embaixo, deu uma zerada com o carro, subiu de lado com ela aqui na frente da oficina. Tem o vídeo, tá? Tem o vídeo. Quebrou, na frente, exatamente no portão da oficina. Aí parou de novo. Mas quebrou no lugar certo, então. Quebrou no lugar certo. Quebrou no lugar certo. Já quebra bicando na oficina. E aí quebrou o quê? Cara, imagina pegar uma granada, Sério mesmo? jogar dentro da caixa e fechar. É o barulho do garrafão de vinho batendo, não sei. Não sobrou nada. Sério mesmo? Virgem Maria. Cara, chegou a quebrar o platô. Eu acredito que na hora que o eixo piloto saiu fora de posição ali, né? Ele chegou a quebrar o platô. Mas quebrou o motor também, não? Não. Só o câmbio? Só câmbio. o câmbio, Mas a embreagem estragou também, que era nova. Zero. Lembra que esse carro veio para mim com problema De embreagem. de embreagem. Caramba. E aí agora qual é a missão? A missão era fazer o swap da transmissão. Tá. Essa transmissão, a gente puxou o câmbio, o código da transmissão. Uma das Mercedes que deu lá, se eu não estou enganado, é uma SLK 420 que tem essa transmissão. Tá? Foi feito swap, a gente terminou exatamente na hora que você parou aqui. SLK 420. 420, Então, nem no Brasil tem, então veio de fora mesmo. Veio de fora mesmo, né? Na hora que você estacionou o carro aqui, agora, você encostou o carro aqui, a gente deu partida para ver se tinha engatado. Engatou. Engatou. Agora, Desengatou também, não? Desengatou. Tá bom. Senão a gente avisa o Luiz que ele vai em uma marcha. Foi só em uma marcha, já era.
Dá pra colocar em terceira? Dá pra colocar em terceira, pelo menos, Felipão? Não, mete uma terceira lá. Aqui tem Terceirinha torque vai, pra sair do terceira. semáforo. sai de terceira, tranquilo. E vai até Porto Alegre em terceiro. Só que a missão não termina aqui, né? Por quê? Porque o Anderson mandou uma caixa gigante pra gente. O recebidos? Os recebidos. É isso aí. Tá aqui a caixa. Tá guardada aqui. Uma FT700, injetores Fueltec, filtro de ar Fueltec, filtro de combustível. Não vai dar tempo para instalar essa injeção até o dia do evento, mas ele está mandando para nós agora um chicote, um adaptador. E eu já mandei o mapa para ele, já converteu o mapa para FT700, né? E então a gente vai usar esse chicote antigo que tem nela ainda, com esse adaptador das 700 para 500. E assim que terminar o evento, esse carro volta para nós para a gente fazer do zero toda a elétrica dele. Ah, da hora. E aí montar uma FT700. A FT700. Né? Da hora. Então ela vai rodando com a 500... Não, vai rodando com a 700. Vai com a rodando 700 com a 700 já. só com a elétrica antiga dela. Entendi. Ah, mas se tá funcionando é o que importa. Sim, sim. Né? Da hora. Uma missãozinha. É isso. E há quantos anos esse carro tá parado? Quando você comprou, ela estava parada? Já estava parada desde 2014. 2014. Tem Então, 12 anos parado. Então imagina só, desde 2014, a primeira aventura dela... O primeiro desafio é a caravana. Vai ser a caravana. Já vai enfiar uns 1.000 e tantos quilômetros. Dá quantos Vocês quilômetros? vão pra lá, não? Ué, já pode voltar rodando com ela. Sim. Olha lá. Bora, vamos lá. Já faz a missão de ida e volta. Né? Quinta-feira a gente vai fazer a entrega e já fica. E já segue a caravana. A caravana. Cara, isso que é coragem, você está de parabéns. Marcelão, é vender o carro e ir junto para a missão. Eu confio demais nesse menino aqui. Ô Gui, conta uma coisa. Tem tua arte aqui também ou só foi jogar a sementinha pro amigo? Então, eu joguei a sementinha, né, puxei o pino da granada, mandei, mas aí tem coisas a fazer ainda no carro, né? Eu falei pra ele, cara, vamos fazer só o que realmente precisa, o necessário para o carro rodar pro evento, porque, cara, o tempo tá muito em cima, né? Sim. Mas aí depois, numa próxima oportunidade, quando o carro retornar, aí vai fazer inteiro. Boa, é isso aí. Da hora demais. Vocês ainda vão ter um trabalhinho, então? Oi? Até o evento? Não, tem. Esse final de semana inteiro, né? Hoje é sexta-feira, né? Então tem esse final de semana todo e mais segunda, terça e quarta-feira, é isso, né? Até quarta-feira. Quarta-feira a gente tem que entregar o carro à tarde. Então segunda e terça. Não, mas é à tarde, você pode trabalhar até quarta de manhã. Não desanima não, vamos fazer o cheque. Turma, vocês viram que os problemas no mundo, é todo mundo até o último momento dando aquele repasse, deixando tudo no jeito. Mas eu tenho certeza que no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, a gente já vai ter criado muita história junto com esse carro. Eu falo junto porque eu também estou indo na caravana, vou de Gol, quero tranquilidade, vou num apesão, que eu sei que estou tranquilo, não pode falar muito, né? Vai que a gente não cansado. Mas é isso, pô. Primeiro foi um prazer. Prazer foi meu, cara. Marcelão, espero te ver em breve. Ó, vamos combinar um negócio, que até me veio na cabeça. A hora que esse carro estiver no jeito, vamos levar ele aqui pertinho para a gente gravar para o canal da Fueltec. Bora. Show. Aí a gente mostra o projeto, então, daí no mesmo lugar que te inspirou. É isso aí. Você vai ver o carro E não para assim que ela funcionar, assim que ela for entregue na quarta, porque ela volta para a gente começar essa nova parte do projeto que é a FT700. Na hora que tiver com 700, tudo no jeito, isso. A gente volta no canal da FT para mostrar Perfeito. o carro e todos os detalhes. Isso Irmão, aí. Valeu. Prazer. Valeu. Valeu. Gui, obrigado aí também, prazer estar contigo. Tamo junto. Valeu. Anderson, obrigado pela missão. Só desejo boa sorte para você, para o Luiz e bora se divertir. Valeu, pessoal. E vamos continuar esse episódio. Agora eu vim ver pessoalmente a Mercedes 190E, sabor FTC, né? Essa aí ficou boa. Olha lá, Galaxy chegou até aqui, deu um percalçozinho no caminho, mas chegamos. E eu vim aqui pessoalmente ver, hoje é quarta-feira antes da caravana, né? E o carro tá literalmente nos 48 do segundo tempo ficando pronto. Tô vendo o carro pela primeira vez, então vocês já viram aí no episódio um pouco do carro, mas olha aqui que legal, e olha o pessoal envolvido aqui, ó. Olha aí, ó, toda a gurizada aí, e aí? Envolvidos
Preparação aí, ó. E aí, Alemão? Bom? Opa, beleza? Como é que tá, meu? Tamo aí. Agora sim, tô vendo pessoalmente o carro. Vai ficar pronto ou não? Vai ficar pronto. Vai ficar pronto. Uma missão quase impossível aí, mas tá... evoluiu. Vai dar certo. E aí, seu Luiz de Leão veio ver o carro que tu vai viajar, então? Não, já tô me divertindo, né? Já tá divertindo. É, não podia ter um cara melhor pra viajar com essa encrenca aqui, né? Quer dizer, ó. Olha o sorriso desse demônio. O Felipe vai mexendo no carburador lá do Galaxy. Só vou dizer o seguinte, tá? A gente chegou, esse é o segundo carro e o primeiro carro já parou uma vez. É. O que aconteceu, Felipe? Faleceu? Faleceu já, mas não deu 20 km. Quantos quilômetros a gente fez? Tem que fazer mais 1.200. Ai. Tá, e agora? Bota o datalogger aqui pra ver. Pega o aparelho. Pega o aparelho. E agora? Primeiro altinho já parou aí no meio de São Paulo aqui. Oh, tem uma luzinha acendendo ali dizendo quente. Não tá? Nada a ver. Olha ali. Olha a temperatura. Olha a temperatura. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Ô, meu, dá de novo arranque. Quando ele dá arranque, a luzinha aqui acende. Mas é quente. normal, velho. Aí tem temperatura ali? Tem aqui o reloginho, ó. Estão viajando. Ó, vai dar um arranque ali pra nós, vamos ver. Todas fazem, ó. Quente. É normal, não tem nada a ver. Ai. Já paramos a primeira encrenca aí, ó. O pica-folador tá fechado. Aí não funciona, né? Aí não vai dar Ah, certo. tava fechada ali? É, o folador fechou. Tá bom que temos um mecânico já. É que ele tá meio solto. Vai lá. Aê! É. Esse daqui ainda não saiu do lugar. Não saiu do lugar. É uma briga feia. Mas pelo menos agora tá funcionando. Não sei, veremos. Temos bastante estrada até o fim. Aí, ó, vou fazer as minhas considerações assim, ó. O pessoal vai ver ele embaixo da capa, vai achar que eu mandei a Mercedes, né? Inclusive eu fiz uma animação, vocês viram do avião lá do Supra, né? Teve um monte de gente que achou que era verdade. Posso ligar? Pode. Podia fazer o avião agora da Mercedes, os caras vão achar que ela tá vindo pro Brasil mesmo. Mas a ideia justamente é surpreender todo mundo, mostrar a Mercedes e eles acharem que é a 190 aí, a FTC lá dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Mas olha só, o carro tá, vou dizer assim, tá bem legal realmente a parte de pintura. Olha só, pretão aqui, é o para-choque da Evo 1, né? As rodas da Evo 2. O aerofólio é o baixinho, né? Olha aqui, ó. E aí o emblemão ali que o Henrique da Replace fez mesmo, ó. 3.2, 2.24 turbo. E aqui, ó. Pra não ter perigo de a gente perder a referência. Tá, não vou tocar no aqui, acelerador. ó, a 700. Câmbio manual. Aí, e o trambulador é de quê? Trambulador é de Fiat, cara. Trambulador de Fiat, na verdade é uma mistura. É um trambulador de Uno, é mais o engate rápido dos AP, dos Meu Lobola. Deus. Cara do céu. É tudo menos Mas ficou de legal o Mercedes. movimento ali. Ficou legal. Ficou legal, né? É tudo menos de Mercedes o trambulador. Aí, ó, já estamos funcionando, já tá com a FT700. A borboleta mecânica, estamos fazendo o ajuste da lenta, né? O filtro aqui, ó. O FT Air Filter novo. Vamos alinhar ele aqui, ó. Turbininha. E esse aqui é o dono, o ex-dono, quer dizer. Ex-dono. É isso, Marcelo. Ó, Beleza, cara? Prazer em conhecê-lo pessoalmente. comprei o ar por telefone, o carro por telefone, só isso por aí. mensagem. Cadê o Guilherme? Não tá aí? O Gui não chegou ainda. Daqui a pouco trabalhando ele lá pra aparece. acabar. Ele tá terminando o outro carro que vai junto na caravana. E aí vai seguir a gente então lá? Opa, com certeza. Vamos sim. E, cara, você tem um dedo muito importante, né? Quando você começou a montar a sua, eu me engracei com o projeto e Foi fui depois da caminhando. minha. Foi depois da Então sua. assim, ó, ele montou ela. Ela virou Evo depois da sua. Então, fez mais rápido que a minha, inclusive. Então, essa tá funcionando. Essa já vai andar. Essa tá uma piada boa, né? 5 anos fazendo lá e o carro ainda não tá pronto. Sim. 5 anos, caramba. Mas tá lindo o carro, hein? Então vai ficar. Agora é o seguinte, ó. Por causa dela, por causa de todos os movimentos e porque a gente vai levar, eu quero levar a FTC lá pro Sema Show. Então nós vamos começar a montar ela agora. Enquanto vocês estão vendo esse vídeo aqui, ela vai estar no elevador já e ele já está montando ela nos Estados Unidos. Que bacana. Legal.
Cara, mas que legal, obrigado pela... E a história dela nasceu basicamente depois de você. O conjunto motriz tem um dedinho do TK também. Eu vi um vídeo dele e falei, vamos fazer que vai dar. Cara, aí arrumei o Felipão aí, assumiu o desafio e deu certo, tá aí. Cara, e não podia ir pra um cara melhor, cara. Tô feliz de ter vendido ela pra você. Que bom, e eu vou dizer, o 6 cilindros esse da Mercedes é o 2JZ moderno, melhorado até. É brabo, exatamente. Todo mundo fala muito bem, né? Sim. Legal, eu vou dizer, ó, boa escolha para o motor da marca, né? Motor mais moderno, tem potência, mais de sobra, né? A minha lá no... E o legal desse carro é que ele é leve, né? Não é Sim. muito mais pesado que um Voyage. Não é? Tração traseira. Tração traseira. Agora o câmbio vai aguentar, fiquei sabendo que quebrou o câmbio no burnout. Então, exatamente. Testando ela aqui, a gente quebrou o câmbio e aí tava esperando. Eu arrumei o câmbio em novembro para comprar, deixei engatilhado. Aí você se engraçou pelo projeto e deu certo. Que legal. Cara, e a missão do câmbio lá, quem é que foi buscar o câmbio? Cara, que jornada, hein? Que jornada. A gente fechou na sexta, né? Na sexta, 3 horas da tarde, e às 18 eu contratei um Uber, amigo meu, e partiu para Brasília. Foi lá e no sábado, no domingo de manhã, estava aqui em Sorocaba. Caramba. Aí na segunda de manhã encostou aqui, o Felipão já começou Quem que a é? analisar. Mas ele é o Mercedes Builder? Isso, o Instagram dele é @MercedesBuilder. Eu tô ligado. O Hélio. E ele não sabia que era pra mim, tá? Ele ainda não sabe. Mas ele vai ficar mais feliz ainda. Porque ele é um parceiraço. Sempre que a gente precisa de informação, de ajuda, eu já com falei tudo, com ele. é um cara acima da média. Que legal. E ele vai ficar feliz na hora que ele ver o carro lá, na hora que fizer a... Cara, e esse episódio vai estar saindo no dia do evento aqui, então quem estiver assistindo esse episódio, vocês já vão saber, provavelmente pelas mídias sociais, se o carro chegou ou não em Porto Alegre, né? Aí é outro esquema. Vai chegar. Mas ó, que legal, obrigado, cara. Não, obrigado a você. Fico feliz aí foi legal demais fazer essa correria toda. O Felipão faz uns 5 dias que não dorme, mas ele vai dormir no caminho. Não tem nem muito tempo para conversar, né? No caminho a gente vai dormindo na Parabéns caminhonete, também lá. pelo trabalho aí. Vocês estão... É uma satisfação pra gente fazer parte desse projeto. Começando com o Marcelão e agora finalizando com ninguém mais do que o homem aí, com o Anderson Dick. E a nossa ideia é, a gente estava conversando, né? Mandar esse carro depois de novo para cá. Sim, pra gente subir. finalizar. Ele quer fazer Até o seguinte, ó, se tiver alguém que está assistindo e tiver de plataforma aí em Porto Alegre no evento e for subir para São Paulo, tiver vaga na plataforma, já botamos ela Coloca junto. ela, legal. boa, Já me avisa boa. aí. Me chama aí no dia porque já sai com ela carregada aí. E aí vamos voltar para dar continuidade ao projeto, porque tem bastante coisa que a gente sabe que dá para melhorar, dá para fazer. Eu vou agora estamos indo pro Flow Podcast e ainda depois de noite para se preparar, amanhã de manhã a gente sai com ela em viagem. Boa, vamos tocar. Beleza. Daqui a pouco a gente entrega ela lá. Tá bom. Então, seguinte, ó, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham curtido essa aí. Acho que eu dei bastante justificativas para ela, pelas quais aí comprar essa 190E. E agora vamos acabar a 190E nos Estados Unidos, né, Felipe? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Diz que já tá no elevador lá, o Denis que vai começar a tocar lá agora. Só sai do elevador andando a 190E descendo lá. Valeu, pessoal. Espero que tenham curtido aí. Quem estiver vindo pro evento, venham com calma. Garanto que vocês têm estacionamento, garanto que vocês têm ingresso, né? Porque o evento está com todos os ingressos esgotados, então realmente a gente fez um esforço enorme para receber a maior quantidade possível de pessoas e lotou antes do que a gente imaginava. Mas vejo vocês e quem não conseguir vir no evento, assista aí que vai ter bastante transmissões aí. Muito obrigado e até mais.